Você já viu que as funções podem ser representadas por meio de gráficos. O gráfico de uma função do primeiro grau, por exemplo, é uma reta, ou da função do segundo grau é uma parábola. Como será que são as funções que utilizam expressões como seno, cosseno e tangente? Será que essas funções têm algum aspecto que seja bem característico? Vamos observar aqui a construção do gráfico da função seno de x. Quando nós temos o valor do ângulo igual a zero, nós temos seno de zero igual a zero. Então, aqui nós temos o começo do gráfico. Vamos aumentar o valor do ângulo até obter 90 graus. Quando nós temos o ângulo de 90 graus, seno desse ângulo é igual a 1. Então, os valores entre 0 e 90 graus estão representados aqui como um gráfico em que os valores vão crescendo. Continuando no círculo trigonométrico, vamos verificar os valores que vão de 90 a 180 graus. O seno de 180 graus é zero. Então, aqui a curva é decrescente. Continuando de 180 graus até 270 graus, temos que o seno passa de zero, valores cada vez menores, até 270 graus, que o seno é menos 1. E, por fim, voltando a 360 graus, que é a mesma posição de 0 graus, nós temos que a função cresce. Esse, então, é o aspecto da função seno de x. Nós chamamos essa curva de senoide, porque ela é bem característica da função seno. E a função cosseno? Aqui nós temos o gráfico da função cosseno. Observe que aqui nós temos os ângulos dados não em graus, como no outro gráfico que nós vimos, mas em radianos. Vamos marcar aqui um ponto de referência, que é π radianos, 3,14, que isso corresponderia a 180 graus. Então, nós temos, para um ângulo de 0 graus, nós temos cosseno 1. À medida que nós vamos em direção a 180 graus, nós temos aqui 90 graus, onde o cosseno é 0. Em 180 graus, o cosseno é menos 1. Continuando aqui, temos 270 graus, onde o cosseno é novamente 0. E aqui 360 graus, onde o cosseno é 1. Então, o gráfico da função cosseno é bem parecido com o da função seno, mas a diferença essencial é que no ponto 0, seno de 0 é 0, e no gráfico do cosseno, o cosseno de 0 é 1. Vamos comparar. Então, nós temos aqui os gráficos das duas funções, seno e cosseno. Vamos observar agora o gráfico da função tangente. Como tangente de 0 é 0, nós temos aqui o início do gráfico. Mas aqui, quando a gente chega a 45 graus, nós já temos tangente de 45, atingimos o 1. E aqui ela cresce muito rapidamente. Quando chegamos a 90 graus, nós vamos para o infinito. Aqui temos os outros valores para até 180 graus. Depois, para 270 graus, é semelhante ao intervalo entre 0 e 90 graus. E aqui temos até 360 graus.
Então, aqui, esse é o gráfico da função tangente. Acredito que agora você seja capaz de visualizar os gráficos das outras funções, cotangente, secante e cossecante. Basta considerar no eixo horizontal os ângulos medidos em graus ou radianos e no eixo vertical os valores reais e daí associar e localizar os pontos do gráfico. Sugiro que você acesse esse conteúdo multimídia, que se chama Arcos, Ângulos, Funções, Razões e Relações Trigonométricas, e observe os gráficos das outras funções. E no conteúdo multimídia Análise Gráfica de Funções, você pode criar outras funções que envolvam relações trigonométricas. Um abraço, então.